Pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início a uma leitura tarô com café, que é aquela leitura que eu trago uma reflexão com base no tarô, o que a gente precisa escutar, né? O que o tarô quer que a gente trabalhe, etc. É uma leitura bem legal, não é direcionada a um grupo específico de pessoas, é para o coletivo inteiro, então, inclusive para mim, então são reflexões do que a gente precisa melhorar na nossa energia, ou que a gente precisa ainda, se já melhorou, lapidar ainda mais, enfim. Eu sempre trago, eu já fiz várias leituras dessas e tem reflexões muito importantes, muito legais. Eu sempre faço o conceito tarô com café é para que tenha mais esse aconchego, né? E eu sempre trago realmente um cafezinho, uma xicrinha e tomo um café junto da leitura. Mas, por força maior, eu não vou conseguir dessa vez, infelizmente, eu adoro café. Eu estou com problemas no estômago, então eu estou evitando. Mas enfim, se você desejar coar um cafezinho agora, fazer um cafezinho para assistir nessa conversa, o conceito é justamente esse. Se você ainda não viu as outras leituras de reflexão que eu fiz, temos várias. Já falamos sobre traições, já falamos sobre pessoas manipuladoras, sobre desejos de reconciliação, sobre como lidar com o dinheiro, como manifestar dinheiro. Então, tem muita coisa, tá? Vamos ver o que temos para hoje, essa manhã de sexta-feira. Será que dá pra ver? Tem um gatinho aqui. Vem. Não quer subir? Não, não quer. Vai ficar aí no chão? Ah, não dá pra ver, que pena, ele tá aqui, ó. Tá ajudando. Os gatos adoram a energia do tarô, é muito chocante. Enfim, bora. Desculpa. Vamos lá. Arcano número 6. Legal, hein? Vamos ver se a mensagem é relacionada a isso. Por favor, tarô, o que temos para hoje? Qual energia precisamos trabalhar, observar hoje? Bora. Caíram 3 já. Tá. Essa carta tava. Desculpa, foi o meu gato. Hoje eles estão bem agitados, eu suspeito que vai ser bem difícil gravar vários vídeos hoje. Enfim, essa carta aqui estava no fundo do deck, logo que eu peguei o deck. É o 9 de paus, que é uma energia de. Aqui a gente tem um as de paus, perfeito. É uma energia de não desistir de algo, sabe? É uma energia meio de esperança para que as coisas se acertem. Ou, assim, por mais cansaço que tenha numa situação específica, não desistir do potencial daquela situação. Agora, é interessante, porque aqui caiu o pendurado. Esse deck de tarô é da Disney, por isso que os desenhos são desenhos da Disney, então, filminhos e tal. O deck é bem diferente. Mas aqui a gente tem um pendurado, é representado por essa cobra, e eu acho interessante isso. Enfim, a Rainha de Ouros, que aqui é aquela amiga da Cruella, sabe, do 101 Dálmatas. E um 6 de paus.
Olha, aqui me vem um pouco aquela energia da gente acreditar no nosso potencial. A Rainha de Ouros é uma rainha muito que o ouro fala, além do material, do físico e o de dinheiro propriamente dito, fala de valor, sabe? O valor que a gente não consegue comprar. Então a Rainha de Ouros é um arquétipo do tarô que reconhece um valor, que sabe lidar com isso, que não aceita menos. É uma pessoa estável no sentido pessoal, consegue correr atrás do seu, é uma rainha empreendedora, é uma rainha. Enfim. E aqui, o Seis de Paus é justamente essa carta que fala das pequenas vitórias da vida. Muitas vezes, assim, para a gente ter sucesso em alguns projetos que a gente faz, a gente precisa ter muita paciência, né? O Enforcado tem um pouco essa mensagem, porque é uma carta de estagnação, é uma carta de pausa e principalmente uma carta de sacrifício. Então, quando a gente está começando alguma coisa, assim, é muito difícil e raro, bem raro, é, um projeto inicial dar frutos de cara, né? A gente não começa com um projeto e já pula para ser a rainha de ouros, que é super estável, super, nossa, assim, é um imã de dinheiro, né? Não é bem assim. E a gente pode acabar desanimando sobre esses projetos. E o Seis de Paus, mais do que falar sobre vitórias em si, para mim ele fala muito das pequenas vitórias. Então, eu acho que eu já falei sobre isso em uma leitura Tarot com Café, mas é mais antiga. Por exemplo, eu aqui no canal, YouTube, de certa forma, porque tem muitos anúncios, propagandas, o YouTube remunera quem faz os vídeos, né? E eu aqui comecei os vídeos esse ano, faz poucos meses, inclusive, e sabia que ia demorar bastante para ter algum retorno. Então eu estava fazendo um trabalho meio de bom grato, aqui fazendo um sacrifício de tempo, tudo mais, e esperar o tempo correto para que essa situação, esse trabalho seja remunerado ou até mesmo reconhecido. Mas as pequenas vitórias, tipo, quando eu bati 500 inscritos, por exemplo, quando eu bati 1000, sabe? Depois 1500, quando um vídeo meu tinha muita visualização. Essas são as pequenas vitórias que não são coisas super significativas, mas são as pequenas vitórias que fazem uma vitória ser uma vitória grande, sabe? Porque quando eu consegui ter uma retribuição legal desse trabalho que eu faço, que toma bastante tempo, energia, o tarô realmente é uma ferramenta que suga bastante, né? A gente fica muito cansado, os taróis. Quando eu começar a ter essa retribuição, eu vou, sem dúvida, os gatos. Eu vou, sem dúvida, dar bastante valor às pequenas vitórias, né? Porque sem elas a grande não seria possível. Então, se eu não tivesse batido 1000 inscritos, se um vídeo não tivesse tido bastante visualização, não teria como eu ter alcançado. Eu vou tirar mais uma. Mais uma. O que mais podemos tirar dessa leitura? Aqui caiu na mesa
a estrela invertida. E no fundo do deck a gente tem um 4 de ouros, um 5 de ouros e um 6 de ouros. Realmente a gente está falando de uma retribuição. A estrela é uma carta bastante espiritual, é um arcano muito bonito, inclusive. Mas que ele pode falar tanto de cura, né? Para mim, o principal da estrela é cura, é ajuda, é amparo. Mas pode falar bastante de a estrela guia. Sabe aquela história dos três reis magos que eles ficaram seguindo as estrelas? Na realidade, eles eram astrólogos, né? A astrologia sempre foi e ainda é uma bússola. Né? A bússola só existe porque existiu astrologia, mas enfim, aquela estrela guia, o que a gente precisa fazer para chegar num objetivo, ou até mesmo, sem pensar no objetivo final, para que direção a gente deve seguir. Me parece aqui, pode ser que quem se identifique com quem se identifica com essa mensagem que eu estou trazendo, pode ser que tenha uma dificuldade de sentir que está no caminho certo. E as retribuições, as pequenas vitórias é o que faz a gente mover, mas muitas vezes algumas coisas dão realmente errado, tá? É natural, inclusive, e às vezes pode ser até uma aprovação. A soma desses dois arcanos maiores dá 11, que para mim confirma muito a mensagem que eu tô falando agora. Sabe quando você começa algo, as coisas estão indo mais ou menos, assim, ainda não tá tendo uma retribuição legal, para Artimbum. E aí alguma coisa dá muito errado. Começa, sabe, a travar todo o processo e tem uma dificuldade muito grande de sair, de fazer acontecer, ou até mesmo aquelas situações de fui enganado, alguma coisa que não era esperada, que tira bastante não a credibilidade, mas a direção e o acreditar naquele projeto em si. Então, é bem importante, eu já falei isso bastante em consulta particular de tarô. É bem importante a gente saber que existem testes, né? Às vezes as coisas ficam mais difíceis. E existem pedras no caminho que é justamente para a gente não ir por aquele caminho. Aqui eu sinto mais um apego, um medo de estar errado, do que de fato isso não é para mim. Não é na primeira dificuldade, não é nem na segunda e nem na terceira que a gente descobre que aquilo não é pra gente. Se a gente sente de fato, está disposto a fazer o sacrifício para que esse projeto, para que qualquer coisa que dê certo, tá? A gente tem que sim entender que vão existir dificuldades. E muitas às vezes, né? Vou tirar uma carta de conselho, como trabalhar melhor essa energia. Bora. Conselho, tarô. Aí, tava falando do arcano número 11, né? Com a soma dos dois arcanos maiores. Essa carta aqui é a força. E aqui é interessante que saiu o Cavaleiro de Espadas. Isso é muito legal, porque a gente estava falando até agora de ter foco, de ter precisão, de acreditar e de principalmente sentir que está no caminho certo. Se você não sente, de fato, se tem mais uma teimosia, entre aspas, do que realmente sentir que aquilo é para você,
Aí é realmente complicado. Mas quando você sente, você acredita e está preocupado por não estar tendo o reconhecimento ou as devolutivas que você esperava, saiba aqui que o movimento é necessário e que precisa ter um foco. E o cavaleiro de espadas é o cavaleiro assim, que ele tem um foco e ninguém desvia ele desse foco. É uma coisa super, sabe, precisa. Achei legal isso aí. O Cavaleiro de Espadas, que é justamente a carta do guerreiro, sabe? Ele tem uma missão. Aqui, saiu de novo, atrás da força, a gente tem o 9 de paus. De novo, que é aquela carta de não deixar a peteca cair, que por mais cansaço que exista, aqui precisa não desistir das coisas, né? Não é na primeira dificuldade que precisa desistir, precisa ser forte. E principalmente acreditar, sabe? Tudo que a gente acredita mesmo, normalmente dá certo. Quando a gente coloca o coração de fato nas coisas. Tem um projeto que existe muito coração naquilo, é difícil dar super errado. Se der, pode ser um teste de fato, um teste de força. E não é uma força bruta, é a força interior. Certo? Eu gostei muito. Essa leitura fala um pouco de perseverança, né? Achei bonito, bem bonito. Inclusive é uma reflexão maravilhosa para mim, né? Acaba sendo essas leituras de reflexão, leituras muito, como se diz, assim, puxão de orelha, são leituras mais duras, para a gente ver realmente que a gente precisa melhorar e mudar. Então, para que tenha essa fala, ah, você está fazendo. Você precisa mudar isso, é porque na realidade a gente está fazendo errado. Mas eu acho que isso é super